jovem, tudo bom com você? Eu estou aqui gravando do estado do Espírito Santo, estou de férias com a minha família na região serrana, Santa Teresa. E eu estava aqui pensando num cara muito vacilão da Bíblia, que só de eu falar você já deve imaginar quem é. Pedro, o cara que negou Jesus 3 vezes, sim. Só que eu quero te falar algumas verdades acerca de Pedro que você vai se identificar também, porque muitas vezes eu e você somos vacilões igual a Pedro, ou até pior. Pedro foi um cara que mesmo depois de presenciar milagres, cura, restauração, salvação de vidas, Pedro negou Jesus. Ok, realmente ele negou 3 vezes. Mas no Evangelho de Marcos está registrado que quando as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus após sua morte, o anjo apareceu e falou assim: por que vocês procuram entre os mortos o que está vivo? Algumas pessoas perguntam por que Jesus mandou avisar as mulheres. Segundo boatos, dizem que é porque ele sabia que as mulheres iam contar para Deus e o mundo, né, gente? Isso aí mulheres não fofocam, elas analisam os fatos. Mas enfim, isso não vem ao caso. O importante é que o recado foi dado e Pedro foi avisado. Preste atenção, é que ele falou assim: diga aos discípulos e a Pedro. Peraí, mas Pedro não foi o cara que negou Jesus 3 vezes? Não, por que ele não mandou avisar? Diga aos discípulos e a Tomé. Olha, Tomé é o cara que duvidou da ressurreição. Não, por que ele não mandou avisar ao João? O discípulo que se meteu a dizer que era o discípulo amado, né? Não, na verdade a gente percebe que ele era um discípulo amado. Por que ele não mandou avisar João? Por que ele não mandou avisar Maria, sua mãe? Era sua mãe. Ele mandou avisar Pedro. Por que Pedro? Observe que Pedro, ele era um cara igualmente a mim e a você. Ele errava tentando acertar. E quantas vezes nós fazemos isso? Só que a Bíblia fala que após ele negar Jesus 3 vezes, ele saiu e chorou amargamente. Jesus sabia que se ele não chamasse Pedro pelo nome, Pedro, nessa altura do campeonato, estava se sentindo o pior cara da face da terra. Ele estava se sentindo um verme, como diz a Fabiana Bertoldi. Ele estava se sentindo o pó do cocô, da bactéria, do cavalo do bandido. Porque ele não estava se sentindo digno de nem estar à mesa com o mestre. Porém, Jesus mandou chamá-lo. Por quê? Porque Jesus não é como eu e você. Nós achamos que Jesus é como a gente, que achamos o perdão uma ideia maravilhosa, falamos para todo mundo que se deve perdoar, mas é só termos alguém ou algo para perdoar. Não queremos oferecer segunda chance para ninguém, mas esquecemos das vezes que precisamos de terceiras e quartas e quintas chances. Não é verdade? Então Jesus, ele tem esse olhar diferente sobre nós. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia que ele tinha entendido o lance. Observe que o momento que Jesus perguntou para os discípulos assim, quem aí, o que estão dizendo por aí que eu sou? O que dizem que eu sou? Aí os discípulos falaram, uns dizem que és profeta, outros dizem que és Elias, outros dizem que é um agitador qualquer. Aí Jesus perguntou para os discípulos, e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro, observe, Pedro foi o que falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro sabia que Jesus era o cara. Era isso que ele estava falando: Jesus, eu sei que tu é o cara. Em um outro momento, estava dando papo reto acerca do preço do chamado. Aí a galera não aguentou não, a verdade dói, né? Aí os discípulos olharam para Jesus, alguns falaram assim: duro é este discurso, quem poderá suportá-lo? Em outras traduções, a galera estava dizendo assim: a parada é pesada com esse Jesus aí, eu não vou aguentar não, casca fora. E Jesus olhou para os discípulos, para os 12, e perguntou: e vocês? Quereis vós se retirar também? E aí, vocês vão pegar o beco também? Pedro, olha novamente Pedrão aparecendo. Pedro, ele levantou e falou assim: Jesus, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Em outras traduções, ele estava dizendo o quê? Chefe, não tem outra vibe melhor que essa vibe aqui que é boa, é andar contigo que é da hora. Pedro conhecia o coração de Jesus e Jesus sabia disso. Jesus também sabia que Pedro, a essa altura do campeonato, estava se sentindo indigno de se aproximar, de voltar. Ele achava que Jesus não ia mais confiar nele, não se sentia digno de credibilidade, da confiança, principalmente daquela pessoa que apostou todas as fichas nele, principalmente aquela pessoa que acreditou nele quando ninguém mais acreditava, e no momento que ele mais precisou, Pedro fez o quê? Pisou na bola. Mas Jesus, ele tem esse olhar de amor sobre nós. E eu quero te falar que esse e a Pedro pode representar e a você, Maria, e a você, João, e a você, Paulo, e a você, Camila, e a você, seja quem for. Eu precisei de segunda, terceira, quartas chances e Jesus está sempre disposto a nos dar essa chance. Eu gosto de algo que o apóstolo René fala, que a maior
O maior triunfo do diabo contra um filho de Deus é fazê-lo acreditar que ele é menos do que realmente é. Reiterando este raciocínio, eu lembro de algo que o Juliano Som falou, que a mentira só tem poder se você acreditar nela. E a verdade, a Bíblia fala que a verdade liberta. Quem é a verdade? É o Jesus. Ele que sabe a verdade a teu respeito. Então eu quero te falar nesse dia, não desanima, seja lá o que for que você tenha feito, seja lá o que for que você tenha enfrentado, como diz o Anderson Freire, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Essa verdade mudou a minha vida e como o apóstolo René fala, quando você sabe quem você é em Deus, você não se confunde com aquilo que dizem sobre você. A verdade é que Jesus conhece teu coração e se ele viu nele sinceridade, ele vai te chamar pelo nome. Quando você ouvir, atenda. Se Deus decidiu te dar uma nova chance sem que você merecesse, e se tem alguém que não concorda, o problema é de quem não concorda e não seu. Deixa que Deus vai resolver essa parada aí. Lembre-se que foi através de Pedro e através da vida dos discípulos que conhecemos o Evangelho até hoje. O Evangelho atravessou gerações e chegou até nós, mas tudo isso porque Pedro encabeçou os discípulos e Jesus confiou nele novamente. Eu quero te falar que Jesus, ele confia em você, a despeito de todas as mancadas que você deu. Ele conhece teu coração. Então, não se sinta indigno, não se sinta menor do que ninguém. Deus ainda conta com você para grandes projetos. Não tenha dúvida. Obrigada a você que ficou até aqui assistindo esse vídeo. Espero que ele tenha abençoado a tua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui para ajudar, né? Para que eu possa fazer mais vídeos. Eu quero avisar que eu vou fazer vídeos sobre aqueles temas que vocês me sugeriram lá nas redes sociais. E não saia daqui sem deixar o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo também para a gente interagir mais um pouco. Obrigada por tudo. Estou com muita saudade de gravar e eu prometo que vou gravar mais vídeos com frequência para a gente não perder esse contato, tá bom? Que Deus abençoe. Fica com Deus. Um grande beijo. Brilhe!